Carnaval, uma das maiores festas brasileiras, celebrada por milhões de pessoas. O momento do ano em que quase todos saem às ruas para comemorar e celebrar a vida. Agora, você sabe quando é que vai ser o carnaval desse ano, ou então do ano que vem? Ou ano que vem? Parece que o carnaval nunca é na mesma data, diferentemente do Natal, por exemplo. Do dia da independência ou até do dia do esportista. Hoje é dia do esportista, dia 19 de fevereiro. Então, parabéns aí se você é um esportista. Tá, mas por que o carnaval não tem uma data fixa? Por que ele mudou de dia nesse ano, assim como todos os outros? Bom, é isso que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criatura da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só se tornou possível graças a você e também aos meus incríveis apoiadores que possivelmente não sabem quando que vai ser o dia do próximo carnaval. Às vezes pode não parecer, mas o carnaval é uma data comemorativa cristã. E assim como outras datas comemorativas cristãs, ele é determinado pela Páscoa. Mais especificamente falando, a quarta-feira de cinzas, o último dia do carnaval, sempre tem que acontecer exatamente 46 dias antes da Páscoa, o que seria justamente 40 dias de quaresma mais 6 domingos. Bom, mas o que é a Páscoa senão a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo? Ou seja, a princípio seria só saber o dia do ano que ele ressuscitou, e aí pronto, era só comemorar sempre ele no mesmo dia fixo, como se fosse um aniversário. Mas acontece que naquela época as pessoas não tinham o registro exato daquele dia. Eu não acredito que tu não anotou não, Satanael. Caraca, meu, vai dar um problema isso. O que se sabia era apenas, na verdade, que a ressurreição aconteceu perto da Páscoa judaica, o que é outra história completamente diferente da Páscoa cristã. A Páscoa judaica acontece no 14º dia depois da primeira lua cheia da primavera. E era esse momento em que alguns cristãos celebravam a sua Páscoa, independentemente de qual dia da semana caía. Agora, já outros cristãos acreditavam que a celebração devia acontecer sempre no domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou, ou seja, não havia um consenso. Então, para tentar resolver esse problema, em 325 depois de Cristo, foi realizado o primeiro concílio de Niceia. Nesse evento, o imperador romano convocou os bispos de vários lugares diferentes para debater sobre diversos temas do cristianismo, dentre eles o dia da comemoração da Páscoa. E bom, no fim das contas eles acabaram não conseguindo estabelecer uma regra clara, mas pelo menos eles conseguiram decidir que a Páscoa devia ser celebrada por todos os cristãos no mesmo dia e de maneira independente dos judeus. Ou seja, ainda era preciso de uma regra oficial para que fosse determinado esse dia, e isso não foi nada fácil. Mas com o passar de alguns anos, uma nova tradição surgiu e para o dia da Páscoa foi inventado um cálculo. A cultura cristã adotou que a Páscoa deveria ser sempre celebrada no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. É o quê? Ok, isso parece um tanto quanto complicado, mas vamos entender isso por partes. Vamos começar pela lua cheia. A lua cheia é um fenômeno em que, no nosso ponto de vista, a lua parece brilhar por completo, sabe? Um círculo inteiro. Mas como você já sabe, o que nós vemos daqui da superfície terrestre é a luz do sol que a lua reflete na nossa direção. A lua não tem brilho próprio. Que não tem brilho próprio o quê, menino? Te enxerga aí? Bom, enfim, mas quando nós vemos então a lua cheia, é porque a face dela, virada para nós, está totalmente iluminada pelo sol. E à medida que ela vai se deslocando na sua órbita em volta da Terra, o nosso planeta vai fazendo uma sombra que vai crescendo até cobrir tudo, até chegar na fase de lua nova. E depois o caminho oposto começa, até voltar para a lua cheia de novo e fechar o ciclo. E esse ciclo, a princípio, deveria durar exatamente o tempo que o nosso satélite natural leva para dar em volta do nosso planeta, o que demora 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Porque assim a Lua teria passado por todas as posições possíveis em relação à Terra e o Sol,
né? É mais ou menos, na verdade, porque enquanto que a Lua está fazendo esse percurso, a Terra também está fazendo o dela. A Terra vai se deslocando na sua órbita e assim mudando a sua posição relativa ao Sol. E isso faz com que no momento que ela completa uma volta, ela ainda não passou por todas as suas fases. Então ela tem que percorrer um pouquinho mais, o que no fim das contas dura 29 dias e 12 horas. E esse é o tempo de um ciclo completo entre uma lua cheia e outra. E como você já pode ter percebido, esse ciclo dura quase um mês, mas ainda existe uma diferença. E essa pequena diferença faz com que as luas cheias aconteçam em uma leve dissincronia com o nosso calendário. E isso quer dizer que as luas cheias podem meio que acontecer em qualquer dia do ano. Elas não têm uma data fixa no calendário. E esse é o principal motivo da Páscoa e, consequentemente, o Carnaval variarem tanto de datas ao longo dos anos. Tudo porque a Páscoa acontece no primeiro domingo seguinte à primeira lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Equinócio? O que é isso? Um equinócio é popularmente conhecido como o dia do ano que tem exatamente a mesma quantidade de tempo claro e escuro. Mas isso não é exatamente o caso, porque o equinócio não é um dia inteiro. Na verdade, ele é um momento muito breve e específico, que tem hora e minuto certo para acontecer. Uma melhor definição seria a de que ele é o exato momento em que o eixo de rotação terrestre não fica inclinado em relação ao Sol. E nesse instante, se a gente projetar a nossa linha do Equador rumo ao infinito, formando um plano, esse plano iria se intersectar, ele iria atravessar perfeitamente o centro do nosso Sol. Esse evento acontece 2 vezes em um único ano solar, quando estamos entrando na primavera ou no outono. Agora tem um detalhe, porque isso vai depender de que hemisfério você está. Porque enquanto é equinócio de primavera no hemisfério norte, aqui no sul é equinócio de outono. E vice-versa. Por isso que temos que especificar que a Páscoa está ligada ao equinócio da primavera do hemisfério norte. E outra, já que existe um momento específico, um tempo para o equinócio acontecer, significa que por causa de diferentes fusos horários do planeta, o mesmo evento pode ocorrer em dias diferentes, dependendo de onde você está. Se ele, sei lá, acontece às 4 da tarde do dia 20 de março aqui no Brasil, na Austrália isso seria 6 da manhã do dia 21. Por exemplo. Ou seja, é essencial para o cristianismo saber exatamente quando que é o equinócio. E isso já foi até motivo de disputa. Antigamente, o calendário juliano era oficialmente adotado pelo cristianismo, em que um ano é definido como o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, o que faria com que o equinócio sempre aconteceria no mesmo dia do ano, ou pelo menos era o que as pessoas pensavam. O calendário juliano possui um ano com 365 dias e 6 horas de duração. Ou seja, tinha 1/4 de dia sobrando todo ano. E por isso que a cada 4 anos, um deles era especial, vamos dizer assim. Era o ano bissexto, em que era adicionado um dia extra, o 29 de fevereiro. Pois é, mas o problema é que depois acabaram descobrindo que não são exatamente 6 horas sobrando todos os anos. Na verdade, são 5 horas, 48 minutos e 45,25 segundos. Aqui é precisão! E ok que a diferença é extremamente pequena, mas ainda assim ela existe e ao longo de muitos anos uma considerável dissincronia pode acabar se acumulando. E foi isso que aconteceu. Até que em 1582, esse descompasso entre o calendário e os corpos celestes acumulou 14 dias de diferença. Até que então, o Papa Gregório XIII, na época, resolveu que seria melhor consertar isso. Ele simplesmente criou um calendário novo, que era igualzinho ao juliano, mas tinha umas regras mais complexas para determinar precisamente quando que deveriam ser os anos bissextos. E esse calendário ficou conhecido como o calendário gregoriano, em homenagem ao Papa, né? Que inclusive é o que a gente usa até hoje. Agora o problema foi que nem todo o cristianismo aceitou essa mudança. Apesar de hoje basicamente o mundo inteiro usar o calendário gregoriano para guiar as suas atividades civis, ainda assim
algumas igrejas cristãs usam o calendário juliano para os seus fins religiosos, como determinar a Páscoa e o Carnaval. E o que é curioso é que o gregoriano e o juliano concordam que o equinócio é no dia 21 de março. Mas o problema é que eles discordam quando é o 21 de março. Pois é, atualmente o calendário juliano possui suas datas alguns dias à frente do que está mostrando agora no seu celular. E para saber o quão grande é essa diferença, vai lá ver uns stories lá no Insta que eu acabei de postar. Dá lá uma olhada. Não, agora o melhor de tudo é que tem um detalhe. Apesar de parte dos cristãos usarem o calendário gregoriano para acertar direitinho os equinócios, eles acabam errando pelos ciclos lunares. Ao invés de fato acompanhar os ciclos lunares que acontecem lá com o nosso satélite natural, eles na verdade usam ciclos lunares eclesiásticos, que não são baseados em astronomia, mas em números de ouro. Ou seja, ainda tentando acertar o equinócio, ainda acontecem discrepâncias sobre quando deveria ser de fato a Páscoa e o Carnaval. Por isso que em 1997 o Conselho Mundial de Igrejas sugeriu que seria melhor que todas as igrejas cristãs se baseassem na astronomia. Seria uma maneira de unificar mais as vertentes do cristianismo. E assim poder comemorar a Páscoa e o Carnaval sempre no exato dia que eles deveriam ser, segundo as leis do universo. Porque afinal de contas, desde a antiguidade, seres humanos vêm levantando a cabeça, olhando para o céu e usando-o para medir o tempo, guiar as suas colheitas, caça, descanso, religiões e para determinar as suas celebrações. A Páscoa e, por consequência, o Carnaval são exatamente isso, um produto da religião e de corpos celestes maiores que a nossa imaginação, lentamente dançando ao longo de eras pelo vácuo do espaço. A Terra, o Sol e a Lua são conectados por velhas histórias e a gravidade, e juntos vão em movimentos precisos descrevendo suas trajetórias e os seus mistérios. E tudo isso é um lembrete de que nós somos regidos pelo universo. Então, e se eu te disser que ainda usando todos esses ciclos lunares, astronômicos, tudo certinho, nós ainda não estaríamos totalmente certos? Isso acontece porque o calendário gregoriano só se corrige nos anos bissextos, o que a longo prazo, ok, mas entre um ano bissexto e outro, algumas horas de desincronia acabam se acumulando, como é o que eu falo no nosso podcast exclusivo para apoiadores. E eu sei, são só algumas horas, mas isso às vezes já é o suficiente para mudar o exato momento do equinócio e assim acabar mudando a data. A única maneira de resolver esse problema de desincronia perfeitamente é se a gente abandonasse os anos bissextos e fizesse com que todos os anos do calendário fossem um pouquinho maiores e tivessem precisamente a duração de uma volta da Terra ao redor do Sol. Então, se a gente mantivesse os 365 dias, aí a gente podia fazer com que cada dia fosse um pouquinho mais longo, sabe? Tendo apenas cerca de 57 segundos extras. Aí, de fato, o calendário seria corrigido, diferentemente do erro de Mendel, que o fez ser esquecido. Mendel com certeza foi um dos maiores nomes da ciência de todos os tempos, graças ao seu trabalho revolucionário com ervilhas. Mas ele acabou sendo ignorado por causa de um grande erro, que você pode ficar sabendo bem aqui. Ou de repente ver esse outro vídeo relacionado, assim como a Lídia, que mandou essa foto do filhão Arthur mostrando que a segurança vem em primeiro lugar, não importa a época do ano. E Lídia, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não se esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!